Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você que está me assistindo agora pelo canal da Igreja Batista Vale do Pitimbu. Nós vamos dar início a um novo ciclo de estudos da nossa escola bíblica. Nós encerramos no domingo passado o estudo do livro de Juízes, um período intermediário, entre a conquista de Canaã e a nomeação do primeiro rei. E achamos por bem agora começar o estudo do Evangelho segundo Mateus. Por que esse Evangelho? Nós entendemos que através dessa ferramenta da internet, pelo canal do YouTube, um Evangelho de Mateus seria algo mais atrativo para você que nunca leu a Bíblia, que ainda nunca teve uma oportunidade de fazer um estudo bíblico, porque é um evangelho o evangelho é bem mais compreensível do que um livro histórico do Antigo Testamento. Então, com esse objetivo, nós pretendemos alcançar mais e mais pessoas, para seguir e acompanhar o estudo da Bíblia, e quem sabe essa pessoa vir, a se interessar também por outros estudos e continuar acompanhando o nosso canal do YouTube permanentemente. O Evangelho de Mateus é por demais conhecido de todas as pessoas, do mundo cristão e não cristão. Todo mundo sabe que o Novo Testamento possui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós daremos o pontapé inicial para começarmos esse evangelho tão maravilhoso, que possui 28 capítulos. E nós pretendemos fazê-lo de uma maneira bem didática, de uma maneira que cada assunto seja abordado de forma simples, de forma que todos possam compreender e entender um pouco da vida de Jesus, do seu ministério público, até a sua ressurreição e a comissão dos seus apóstolos. Então esse evangelho, ele pega desde o nascimento de Jesus até o dia em que ele subiu aos céus e comissionou os seus apóstolos. Mas hoje nós vamos dar uma aula inaugural, vamos dizer assim, uma visão geral do Evangelho, uma introdução para que todos possam penetrar naquele ambiente em que vivia Jesus naquela época e entender, quem foi Mateus, porque ele escreveu, qual o propósito, de se registrar o ministério público de Jesus e porque isso ficou registrado entre os canônicos, dentre tantos outros evangelhos que foram escritos, ok? Então vamos começar. O Evangelho de Mateus, é um dos quatro evangelhos do Novo Testamento, mas ele pertence a um grupo ainda mais restrito que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são 3: Mateus, Marcos e Lucas. Por que esses evangelhos são chamados de sinóticos? Os evangelhos sinóticos são aqueles em que possuem uma estrutura semelhante do relato dos acontecimentos daquele tempo, Então, um relato que a gente encontra, vou dar aqui como exemplo, um milagre da multiplicação dos pães, Do mesmo jeito que ele está relatado no Evangelho de Mateus, também há um relato sobre isso em Lucas e outro relato em Marcos, Então, os acontecimentos da vida pública de Jesus estão de forma semelhante registrada nesses 3 evangelhos. E o Evangelho de João, ele possui uma forma literária, uma estrutura própria, Ele escreveu o Evangelho de outra forma, não seguiu o modelo do Evangelho original, que foi o primeiro a ser escrito, que foi o de Marcos, Então, como ele tem um estilo literário próprio, não que ele também não tenha registro de coisas que tem nos outros evangelhos, mas ele não é tão semelhante, literariamente falando, quanto os outros. Então, só pela forma que ele foi escrito, ele não entra nesse conjunto de evangelhos sinóticos, e já Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos. Sinóticos quer dizer semelhantes, parecidos. Vem da palavra sinônimo, Então, é contada a mesma sequência de história com as palavras parecidas. É mais ou menos isso para os irmãos entenderem o que é sinótico,
E ele entrou, né, para os livros canônicos do Novo Testamento. Por que canônico? Canônico é quando o livro foi considerado inspirado pelo Espírito Santo. Muitos outros seguidores de Jesus e pessoas que viram seu ministério presencialmente, né, também registraram alguns fatos da sua vida. Então, existem relatos de inúmeros outros evangelhos escritos naquela época e também em épocas posteriores, até o primeiro século e até alguns depois do primeiro século, né? Mas para ser colocado aqui nesse livro que a gente chama de Bíblia, né, ele precisa ser considerado um livro canônico, que quer dizer que o livro foi inspirado pelo Espírito Santo e é realmente a palavra de Deus, né? Então, após várias análises, estudos desses livros do Novo Testamento, de escritos originais e tudo, chegou-se, né? Não vamos aqui falar sobre a história do registro do canônico da Bíblia, nós vamos falar sobre Mateus. Mas só para os irmãos entenderem, depois de muito estudo, pesquisa, então chegou-se a esses 27 livros que fazem parte do Novo Testamento e são considerados a palavra de Deus por serem inspirados pelo Espírito Santo, ok? Então, o Evangelho de Mateus, ele está muito alinhado com o judaísmo, né? Ele é um evangelho considerado dos 4 o mais judaico, né? Por causa da maneira como ele foi escrito e da maneira como ele apresenta Jesus como sendo o Messias prometido, o Filho do Homem, aquele que veio cumprir as promessas messiânicas de Isaías e de outros profetas, né? Então ele é o que está mais alinhado em termos de profecias, porque o autor do livro procura sempre fazer uma ponte entre aquilo que foi dito, aquilo que foi predito e o que está acontecendo naquele momento. Então, muitas vezes você vai encontrar no livro de Mateus, para que se cumprisse as escrituras, ou aquilo que foi dito pelos antigos, ouvistes o que foi dito, então frases desse tipo. Então, por isso ele é considerado, né, muito alinhado com o judaísmo e ressalta Jesus, né, como aquele que veio cumprir a profecia messiânica. Ele tem essa preocupação de apresentar Jesus aos judeus em primeiro lugar, né? Também aos gentios, mas deixar bem claro ao público judeu que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, né? Uma outra coisa também que acontece nesse livro, ainda dentro da introdução, né, é que ele foi o primeiro a mencionar a palavra eclesia, né, que é uma palavra grega que quer dizer igreja, né? Então ele é o primeiro e o único que usou esta palavra para se referir à igreja, né? Então quando ele usa essa palavra, ele não está falando do templo ou da sinagoga, ele está falando do corpo de Cristo, da igreja. E também Mateus, ele enfatiza muito o cumprimento da lei, para que se cumprisse a lei, né? Então há muitos paralelos entre a lei e o que Jesus estava fazendo. E há muitas interpelações dos fariseus, né, e dos escribas com Jesus sobre essa questão do que os antigos disseram, do que a lei diz e tudo, e a resposta que Jesus dá a essas interpelações. Então, por esses motivos, fica claro que o principal público que deveria ler esse evangelho, na cabeça do autor, seria o público judeu em primeiro lugar, para que entendesse que Jesus é o Filho de Deus, né? Tradicionalmente, ele é o primeiro livro do Novo Testamento e algumas pessoas no começo acharam que ele foi também o primeiro livro a ser escrito. Aí a gente já entra aqui na questão da data também e do autor. Mas vamos correndo que eu vou chegar aqui bem direitinho, né? Mas quando chegou no século 16, por aí, no tempo de Agostinho, né?
ele reafirmou que Mateus era o primeiro livro escrito. Porém, outros estudiosos entenderam, né, que não era Mateus pela semelhança que esse evangelho tem com o de Marcos. Uma observação aqui, ó. Dos 661 versículos que possui o livro de Mateus, 606 tem paralelos no evangelho de Marcos. Então é muita semelhança, né? É muita semelhança. O que leva a crer que Mateus usou o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, como base para fazer o seu evangelho. Então ficou basicamente uma unanimidade entre os estudiosos, historiadores, que o livro de Marcos foi o primeiro. Então, durante muito tempo se achou que Mateus era o primeiro, mas depois de mais estudos, mais pesquisa, o tempo vai passando, outros métodos científicos chegam e levam a crer que precisamente o livro de Marcos foi o primeiro e serviu de base para os outros evangelhos. Mas o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, foi o primeiro a ser aceito pela comunidade cristã, que se reunia nas casas. Então ele sempre era lido entre as pessoas, entre as reuniões de cristãos. Então, por esse motivo, ele ocupou aqui o primeiro lugar do Novo Testamento. Então, quando a gente abre o Novo Testamento, não é pela ordem cronológica que os livros estão colocados aqui, né? O livro de Mateus vem em primeiro, mas o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, né? Então, esse é um detalhe que a gente é importante também a gente saber, porque a estrutura de Mateus é muito parecida com a de Marcos, mas ao mesmo tempo você nota a preocupação do evangelista Mateus de colocar uns detalhes a mais sobre a questão da lei, sobre a questão dos profetas. E o livro de Marcos é um relato mais resumido e mais rápido, vamos dizer assim, mais ágil das atividades de Jesus. Lembrando, né, quem já estudou o livro de Marcos também, o livro de Marcos é um relato de Pedro, escrito por Marcos, né? Então, e o autor também aparece característica do autor num livro que ele escreve. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Toda pessoa que escreve alguma coisa, ela deixa sua identidade naquele texto. Então, é bem fácil de perceber a personalidade de Pedro, no Evangelho de Marcos. E o livro de Mateus, ele tem uma preocupação mais literária, mais cadenciada, de certa forma até mais poética, e por isso ele era lido mais do que o livro de Marcos entre os primeiros cristãos. Então, vamos agora sobre o autor do Evangelho. Ah, mas o Evangelho é segundo Mateus, então o autor é Mateus, né? Nem sempre, irmãos, o nome do autor que está ali na frente do livro é realmente o autor do livro, né? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, um detalhezinho, eu sei que vocês sabem, mas é bom a gente lembrar, é que sempre é o Evangelho segundo fulano de tal, né? Na verdade, essa palavra evangelho quer dizer boas notícias, né? Notícias novas e boas. O evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Essa é a boa notícia. Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos salvar e voltará para nos buscar. Então a gente coloca Evangelho segundo Mateus e não o Evangelho de fulano. O Evangelho é de Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas foi escrito por fulano de tal. Então, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, né? Algumas pessoas dizem São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Não tem problema, né? Pode falar desse jeito porque, na verdade, somos santos e eles também eram santos porque são separados por Deus, né? Então, não existe também nenhum problema em a gente colocar Evangelho segundo São Mateus, tá bom? Então, como eu ia dizendo, o Evangelho, que a gente fala Evangelho de Mateus, mas é de Jesus,
foi no começo uma unanimidade com relação à sua autoria. Vamos falar um pouquinho de quem foi Mateus, para depois a gente falar realmente sobre a autoria do livro. Mateus é o mesmo conhecido como Levi, Mateus o publicano, né? O que era um publicano? Um publicano, da palavra público, servidor público, funcionário público, ele era um funcionário do governo de Roma que trabalhava na coletoria de impostos, né? Essas pessoas que trabalhavam para o governo romano e principalmente nessa função de coletar impostos, de arrecadar impostos, elas não eram bem vistas pelos judeus. Mateus era judeu, né? Mas ele resolveu trabalhar para o governo romano. Então, ele fica visto pela sociedade assim como se fosse um traidor, né? Alguém que está trabalhando para o inimigo, porque a tributação de impostos era alta e injusta, né? E muitas vezes as pessoas tinham que deixar de comer para poder pagar os seus impostos. E havia, né? Não é mera coincidência, havia corrupção entre os coletores de impostos daquela época. Então, sempre essa questão de impostos, de taxação de impostos e de tributos, né? Existia corrupção. É lógico que existiam publicanos honestos, mas é aquela velha história, por um, todos pagam, né? Nós não temos detalhes se Mateus era um publicano que cobrava a taxação justa ou se ele também se corrompeu. Esse detalhe a Bíblia não traz. A Bíblia só diz que ele trabalhava na coletoria de impostos e Jesus olhou para ele e disse: vem e segue-me. Imediatamente ele deixou a coletoria e saiu seguindo Jesus, né? E como ele era publicano, ele não podia ser um analfabeto, ele tinha que ter alguma formação, ele tinha que ter alguma habilidade com números, né? Ele tinha que fazer planilhas, ele tinha que prestar conta da arrecadação para o governo romano, né? Então ele sabia trabalhar todas essas coisas, então ele não era alguém leigo, né? Por isso ele era um bom registrador dos fatos, né? Ele tinha que registrar os fatos como ele era. Outra coisa, um bom coletor de impostos tinha uma habilidade com taquigrafia. Não sei se os irmãos sabem o que é taquigrafia, vou tentar explicar em poucas palavras. Taquigrafia é um tipo de registro, um método, né, que a pessoa usa para, enquanto alguém está discursando, a pessoa ir registrando aquele discurso. Então, não dá tempo, né, de enquanto alguém está falando, você registrar as palavras todas da mesma forma que ela está falando. Então, existe um método que se chama taquigrafia, em que a pessoa consegue registrar a fala do outro e depois vai transcrever da maneira correta, né? Essa é uma coisa que as secretárias executivas fazem quando alguém está ditando uma coisa, uma convenção, um congresso, tudo isso. Hoje em dia a gente grava, né? Mas antigamente alguém precisava ficar ali registrando tudo que está acontecendo. Num tribunal, da mesma forma, havia um taquígrafo para registrar o defensor, o promotor, a sentença do juiz. Então, são pessoas que têm uma habilidade de ouvir aquilo e registrar rapidamente através desse método. Então, tudo isso leva a crer que ele teve uma facilidade, né, para registrar tudo o que foi feito por Jesus ao andar com ele. Porque o Sermão da Montanha, o Sermão Profético e outros sermões que existem no livro de Mateus estão bem mais detalhados do que nos outros evangelhos, né? Só o Sermão da Montanha, a gente vê o capítulo 5, 6, 7 e um pouquinho do começo do 8, né? E é muito detalhe, são muitos assuntos que Jesus relatou naquele discurso. Então, é provável que a pessoa que registrou esse discurso tenha tido essa habilidade, essa facilidade. Então, esses são os prós a favor da autoria de Mateus, né? Os contras à autoria de Mateus é porque ele era um apóstolo assim, sem muito destaque entre os 12, né?
Porque sempre era Pedro, Tiago, João, né? Pedro, Tiago, João. Aí outro que se destacou foi Judas, o traidor, né? Outro que se destacou foi Tomé, que não acreditou. Não existe muitas coisas escritas por ele mesmo, por outros, que em Mateus falou isso, Mateus falou aquilo. Então, ele tinha uma vida, vamos dizer assim, não muito evidente. Era uma personalidade que se misturava com os outros, sem tanta necessidade de evidência. Até pelo fato dele ser publicano e não ser muito bem aceito, né? Ele não encontrou muita facilidade no começo, né? E até, creio que os outros pensaram, um publicano no meio de nós não podemos conversar muita coisa aqui, talvez ele seja um espião do governo, alguma coisa desse tipo, né? Então, mas essas coisas que são contra ele, a questão dele não ter uma evidência no grupo, de não ser muito aproximado de Jesus, de não ser chamado nas questões principais como Pedro, Tiago e João, podem ser levadas em conta contra ele, contra a autoria dele, no caso, mas ao mesmo tempo serviram para quê? De maneira bem calma e tranquila, ele pudesse ir registrando as coisas sem muita dificuldade, né? Então ficou-se essa polêmica até o século XVIII, quando finalmente o século XVIII chegaram à conclusão de que não haveria motivo de Mateus, uma pessoa que gostaria de passar desapercebido, ser nomeado o autor do Evangelho, se não fosse verdade. Então, por uma questão de consenso, nada tão científico, chegou-se à conclusão que realmente, provavelmente, Mateus é o autor do livro, né? E se não, é verdade que nenhum evangelho coloca no início, se a gente ler aqui o primeiro versículo do evangelho, não vai ver o nome de Mateus. É diferente das cartas de Paulo, ele começa escrevendo Paulo, apóstolo de Cristo, não sei o que, né? Graça e paz, ele se apresenta. Mas nos evangelhos os autores não fazem isso, né? Eles não fazem isso. Mas fica aí o registro de que houve alguma controvérsia com relação à autoria de Mateus, mas por uma questão de bom senso, resolveu-se que deixaria assim como está, né? Então, Mateus é o mais aceito entre os cristãos como o autor desse evangelho, ok? Relação ao ambiente e a data em que ele foi escrito. Alguns acham que esse evangelho foi escrito na Judéia, né? Mas os estudiosos mais modernos, arqueólogos, historiadores, através de escavações e outros métodos, né, já chegaram à conclusão que ele foi escrito na Síria, provavelmente na cidade de Antioquia, né? Então, o evangelho foi escrito em Antioquia e está registrado que a igreja chegou em Antioquia, no livro de Atos, né? A igreja chegou até lá. E também pela questão da palavra eclesia, né? Que também foi usada lá em Antioquia e foi usada no livro de Mateus. Então, é mais provável que ele tenha sido escrito na Síria, em Antioquia. Sobre a data, né? Mateus não faz nenhuma menção, e ele é tão preocupado com as questões dos sermões de Jesus e das profecias e tudo, então ele não faz nenhuma menção nesse livro da queda de Jerusalém no ano 70, da destruição de Jerusalém. E sendo ele assim tão cuidadoso com essas coisas, quando se houvesse passado dos anos 70 e Jerusalém tivesse sido destruída, provavelmente ela teria sido registrada nesse livro, né? Essa questão, assim como foi dito pelos profetas, né? Então ele teria colocado alguma coisa desse tipo. Então há um consenso de que essa data aqui é entre 60 e 70 depois de Cristo, e mais provavelmente em 64, né? Então ele fica assim registrado na década de 70, o ambiente e a data que ele foi escrito.
Ah, mas Mateus era judeu, o que ele estava fazendo lá na Síria? Vocês sabem que os judeus foram dispersos. Logo no começo do livro de Atos, houve grande perseguição e eles foram dispersos, né, por toda a questão ao redor do mar Mediterrâneo, né, toda a Ásia Menor. Então, ele também saiu. Os apóstolos todos não ficaram em Jerusalém. Nós sabemos que quem ficou em Jerusalém? Pedro e João, né? Então aí a gente chega agora aos destinatários da carta do Evangelho de Mateus. A respeito dos destinatários originais do Evangelho de Mateus, né? Para quem esse Evangelho foi escrito? Já falei aqui que ele, como sendo judeu, ele teve interesse em relatar, né, as profecias do Antigo Testamento e fazer um paralelo com a vida de Jesus, tentando demonstrar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então, os destinatários principais, né, desse evangelho são a igreja de Antioquia, lá na Síria, como eu havia dito, ele foi escrito lá, e isso está registrado no capítulo 15 de Atos, né? Os irmãos podem ir lá no capítulo 15 e observar que tinha uma igreja lá, e esses foram os principais destinatários. E principalmente os judeus que estavam lá e os judeus espalhados pelo mundo. Por que os judeus, né? Porque a gente acha que não é um evangelho escrito para gentios apenas. Porque as promessas do Antigo Testamento estão muito registradas no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus. E os gentios, eles não tinham conhecimento dessas promessas, dessas profecias e dos profetas, né? Então, como eu disse mais uma vez, né, Mateus tinha a preocupação de reforçar que as promessas estavam sendo cumpridas em Cristo. Outra coisa, ele registrou a genealogia de Jesus, para deixar claro que Jesus era descendente de Davi, né, da raiz de Davi. Ele também colocou a expressão filho de Deus, né, filho de Deus. É uma expressão judaica, né? Não tinha necessidade de ficar reforçando que ele era filho de Deus. Você veja que a preocupação de Paulo aos gentios é outra, é de mostrar Jesus como o Salvador da humanidade, né? E a questão dele usar a expressão reino dos céus ao invés de reino de Deus, né? Reino dos céus é uma expressão típica judaica e ele usou muito mais essa expressão reino dos céus do que reino de Deus. Então, é uma coisa que ficava familiar para os judeus. Então, o público-alvo, né, era exatamente os judeus, para que eles se convertessem, para que eles entendessem que Jesus era o Messias prometido, né? Algumas curiosidades agora sobre o Evangelho de Mateus para a gente encerrar, né? Dentre os evangelhos, Mateus é o que possui mais o estilo judaico, embora alguns concordem que ele foi escrito em grego. É tanto que nele aparece a palavra eclesia, que é uma palavra grega. Também era o evangelho usado pela igreja primitiva, principalmente pelos evangelizadores. Apesar de haver o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, né? Esse evangelho era o mais usado para fazer o papel de evangelismo, né? De discipulado. Também é o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que foi dito. E isso tem a ver com a questão aqui dos judeus, né? O evangelista diz toda hora para que se cumprisse o que foi dito, que era para reforçar, né, a questão de que havia uma ponte entre as profecias e a vida de Jesus. Também é o evangelho que apresentou Jesus como o rei dos judeus. O evangelho de Mateus possui essa expressão, rei dos judeus. Inclusive, na sua coroação, né, havia aquela plaquinha escrita em hebraico, em romano, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E também os 5 sermões encontrados aqui, é uma outra curiosidade, né? Que são o Sermão do Monte, a instrução que ele deu aos 12 quando ele dividiu de 2 em 2, né? As parábolas do reino, a comunidade cristã e o sermão escatológico, né? Trata do caráter dos verdadeiros
seguidores de Jesus. É muito detalhado o Sermão da Montanha, é mais detalhado do que até o Evangelho de Lucas. Lucas, sendo um médico, né, ele tem um texto mais elaborado, mas Mateus, pela aquela sua facilidade, como eu disse antes, em registrar através da taquigrafia os sermões, ele teve, né, a condição de detalhar todo o Sermão da Montanha. E aquele Sermão da Montanha é uma regra de conduta para quem é cristão. A gente vai chegar lá nesse dia e a gente vai ver que é a coisa mais detalhada entre relacionamentos interpessoais e como o cristão deve se conduzir durante a sua vida. E embora tenha sido originalmente escrito para a igreja de Antioquia, né, o objetivo desse evangelho, né, tem ser pregar a todas as nações, porque ele termina com a grande comissão. Mateus 28, né? Indo por todo o mundo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, ele deixa claro, né, que o evangelho precisa se expandir. Então, ele começa com a genealogia de Jesus, apresenta Jesus como o Messias prometido e depois deixa, né, a responsabilidade aos seus seguidores de passar o evangelho a toda criatura. Então, espero que os irmãos tenham se interessado pelo evangelho de Mateus. Essa foi a aula inaugural, né, a introdução, e que a partir do próximo domingo a gente possa acompanhar todo o evangelho. Espero vocês aqui todos os domingos. Nós vamos estudar o livro inteiro. E qualquer dúvida, qualquer questão ou qualquer comentário, você pode colocar aqui embaixo no YouTube ou nas outras redes sociais da igreja, até mesmo por WhatsApp. Obrigada a todos e Deus abençoe.